Os porquês da política, hoje, esta terça-feira, uma hora mais tarde, sensivelmente, por causa do jogo da Liga dos Campeões. Boa noite, professor Augusto Santos Silva. Boa noite. Nestes porquês, se calhar começamos pela manifestação do passado sábado. Ficou surpreendido com a adesão que teve em todo o país? Sim, pela dimensão fiquei. Não estava à espera de uma dimensão tão grande. Eu acho que há três traços essenciais nas manifestações de sábado. O primeiro é essa dimensão, é como se tivesse destapado, tivesse rebentado a panela de pressão. E já vamos ver o que é que terá desencadeado isso. Segundo, é a natureza pluriclassista e plurigeracional da manifestação. Estava gente de todas as idades, de todas as gerações, de muitas classes e, sobretudo, das classes médias. Eu acho que esse é um elemento a ter em conta também que caracteriza esta manifestação. E terceiro, a fraquíssima influência partidária. É uma manifestação cujo enquadramento é muito mais social e cívico do que político e partidário. E o senhor, professor, como sociólogo, que com esses ingredientes todos, que conclusão é que tira? Olha, a primeira coisa é preciso... eu percebo que o Governo diga, bom, mas 90% dos pensionistas não são atingidos pelos cortes nas pensões adicionais que vamos fazer, aqueles acima dos 1.500 euros. Eu percebo que o Governo diga, porque é verdade que quase metade das famílias portuguesas não pagam IRS. Isso é verdade. Mas também é verdade que, por exemplo, a taxa de desemprego juvenil, portanto no grupo dos 15 aos 24 anos, está em mais de 1/3. 1 em cada 3 jovens portugueses estão hoje desempregados. Também é verdade que metade dos desempregados não beneficiam hoje, quase metade dos desempregados, 400 mil, não beneficiam hoje de qualquer forma de proteção no desemprego, nem de subsídio de desemprego, nem de subsídio social de desemprego. E também, no que diz respeito às classes médias, eu até estive a ver os últimos números disponíveis, são relativos a 2010, na Classificação Nacional de Profissões, nós temos hoje em Portugal cerca de 10% da população ativa constituído por profissões intelectuais, científicas, médicos, professores, etc. Outros 10% constituídos por agentes de enquadramento, quadros médios. E outros 25% constituídos por empregados das profissões terciárias. Portanto, as classes médias existem, estão a ser profundamente atingidas por esta crise e estão a sofrer um processo de erosão, de empobrecimento, que contraria as suas expectativas e nós estamos a assistir a uma revolta maciça das nossas classes médias. E o clique que fez, há bocado falou do clique que fez destapar a tal panela de pressão, o clique foi o quê? Foi a TSU, sexta-feira passada? Eu acho que foram duas coisas, essencialmente. A primeira foi o discurso e a medida da taxa social única, porque eu insisto naquilo que nós já dissemos na semana passada, isto é, que não há razão associada ao déficit para a medida da taxa social única para os trabalhadores do setor privado. Aí é mesmo uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital. E, portanto, aí o déficit e a necessidade da consolidação orçamental deixa de ser um fundamento. Não é pura ideologia, puro experimentalismo. E isso revolta as pessoas que veem, na medida anunciada pelo Governo, um confisco aos seus rendimentos do trabalho para passá-los diretamente aos empregadores, aos patrões, aos empresários, como se quiser dizer. E o segundo clique foi a conferência de imprensa do Ministro das Finanças e, sobretudo, o que ela revelou. E o que é que ela revela? Revela uma realidade que nós hoje conhecemos melhor, até por documentos internos do próprio Ministério das Finanças, do Instituto de Gestão de Crédito Público, que é o déficit orçamental real em 2011 está nos 6,6%. E, portanto, o Ministro das Finanças falhou completamente no controle da execução orçamental, falhou completamente no único objetivo que parecia o objetivo realizável para o atual Governo. Porque a dívida está a aumentar, o desemprego está a aumentar, a economia está a cair, a balança comercial está a equilibrar-se pelas más razões, porque nós estamos a consumir menos e a importar menos. Portanto, o que nos salvava, nós país, ou o que salvava o Governo, era esta hipótese
de, ao menos, o déficit orçamental estar a ser controlado. Ora, se nós medirmos pelos déficits formais, por um erro grosseiro do atual governo e da Troika, nós vamos ter uma sucessão de 4,2 em 2011, 5 em 2011, 4,5 em 5 em 2012, 4,5 em 2013. Se considerarmos os déficits reais, isto é, tirando as medidas extraordinárias, as receitas extraordinárias, nós temos 7,7 em 2011, 6,6 em 2012. E, portanto, tanto sacrifício para um ganho tão pequeno. E depois aquela coisa extraordinária que ninguém consegue compreender, a não ser o ministro Vítor Gaspar, mas que parece que ele próprio já não compreende, que é isto, dizer ao mesmo tempo às pessoas que a Troika aligeirou os prazos e, portanto, nós de 2012 para 2013 só temos que reduzir meio ponto percentual e, ao mesmo tempo, vem aí mais uma medida de aumento de impostos e corte de rendimentos. O senhor também acha que houve um corte psicológico entre o povo e quem o governa, como já foi dito? Sim, eu acho que é verdade. E há também uma clivagem que nenhum partido político, nem nenhuma instituição política, nenhum ator político deve ignorar. Que é uma clivagem entre um conjunto muito alargado dos cidadãos e as instituições do sistema político português atual. Também aí eu fui ver alguns números para nós termos aqui um contexto e é preciso recordar que nas duas últimas eleições que se realizaram em Portugal, nas eleições presidenciais a abstenção subiu dos 50%, portanto, 1 em cada 2 eleitores não foi votar, e nas eleições legislativas nós tivemos também a mais alta taxa de abstenção de sempre, que foram 41%. E, portanto, há aqui também, e quem viu as manifestações de sábado, sabe que o governo foi o alvo principal, mas houve críticas à classe política em geral, críticas ao Partido Socialista, críticas ao PSD e ao CDS, e, portanto, há uma clivagem, há uma desafeição, como dizem os politólogos, que é nítida em Portugal. Não é uma desafeição face aos valores da democracia que estão bem enraizados em Portugal, mas é uma desafeição, um afastamento face às instituições políticas e às instituições partidárias portuguesas, e qualquer partido político deve ter isso em atenção. Nem os que estão hoje na oposição cantar muito depressa de galo, portanto ficarem muito iludidos, nem os partidos que constituem o governo menorizarem este afastamento. Agora, houve um corte psicológico brutal com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, o que põe um problema a este governo. E eu tenho defendido desde o início que este governo eram 3 ministros. O Dr. Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, o Dr. Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, e o Dr. Miguel Relvas, Ministro de praticamente tudo, desde a Comissão para lutar contra o desemprego juvenil, até à reforma dos estatutos dos dirigentes da administração pública, RTP, onde houvesse negócio ou reforma, estava o Dr. Miguel Relvas. Ora, o Dr. Miguel Relvas já foi. E o Dr. Vítor Gaspar foi esta semana. E o próprio Primeiro-Ministro, o mínimo que se pode dizer é que está na corda bamba. E, portanto, nós temos um governo, sim, isso parece-me evidente, porque ele está numa situação completamente dilemática. Porque ou recua em toda a linha na medida da taxa social única, para reatar algum processo de diálogo social e um mínimo de, não é concertação, mas de interlocução política com o principal partido da oposição, porque eu acho que o Dr. António José Seguro foi muito inteligente quando fez a distinção entre o Orçamento de Estado, que merece ao PS um voto contra, e especificamente a medida da taxa social única, que, a ser aprovada, faria o PS apresentar uma moção de censura. E, portanto, o Dr. Passos Coelho ou recua em toda a linha na taxa social única para reatar o diálogo social e as condições mínimas de diálogo político ou parlamentar e perde a face, ou não recua, ou se mantém intransigente, ou se fica apenas por estes jogos mais ou menos retóricos, e ele diz
modular, aliás costuma dizer modular. O professor Vítor Gaspar diz rebalancear, porque gosta de palavras com mais sílabas e que se possa dizer com mais devagar. E hoje o engenheiro Carlos Moedas, secretário de Estado adjunto, disse recalibrar. Portanto, se forem apenas ajustamentos, mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma, aí não há condições de diálogo social e o Governo terá uma moção de censura no Parlamento. Claro que a moção de censura não passará, mas o significado internacional e europeu dessa iniciativa do PS não deve ser secundarizado. E quanto à saúde da coligação sobre a qual se tem falado tanto ultimamente? Bem, ela desagrega-se a nossos olhos, com um nível de dessolidariedade, que é uma palavra que eu estou a inventar agora para não dizer deslealdade, que passa o limiar da responsabilidade mínima. Repare que nós já não estamos apenas na tensão evidente entre o CDS e o PSD, como também estamos numa tensão interna ao PSD e estamos, desde ontem, numa tensão interna aos ministros PSD do Governo. Com, aliás, muita gente a tentar reescrever a história. Por exemplo, esta ideia que ainda agora aqui passou, de que os 3 ministros do CDS se opuseram à medida. Eu devo dizer que essa história não coincide com aquela que passou nas salas de cinema portugueses no fim de semana passado. Porque, por acaso, o primeiro-ministro a defender o Governo, o primeiro-ministro, não o primeiro-ministro, o primeiro dos ministros a defender a TSU foi o ministro da Solidariedade, Pedro Mota Soares, que é do CDS. A mesma notícia que hoje, com muito pormenor, o Público dá e a TVI confirmou e que narra a reunião havida na residência oficial poucas horas antes do anúncio, essa notícia tem o cuidado de relatar que a ministra do CDS presente em nome do CDS esteve calada. E quanto ao Dr. Portas se ter oposto à medida? Bem, ele opôs-se à medida depois da manifestação, não sei se reparou. Ele esteve calado até à manifestação. E depois da manifestação... O Conselho Nacional do CDS estava marcado para sábado já há bastante tempo também. Não, por acaso não estava marcado... Há bastante tempo não estava há meses. Não, ele foi marcado pelo Dr. Paulo Portas quando regressou do Brasil, foi ao Parlamento, disse, por patriotismo estou calado, e convoquei a Comissão Política e pedi ao Presidente da Comissão Nacional que convocasse o Conselho Nacional para a noite subsequente à manifestação. E depois descobriu que, afinal de contas, não estava em acordo, embora conhecesse a medida. Mas o que é mais interessante nisto é que, no PSD, já se joga um jogo chamado o pós-Passos Coelho. Porque estas notícias de que houve 3 ministros do PSD que se opuseram à medida, que aconselharam o Primeiro-Ministro a não ir para a frente com ela, que chamaram a atenção para que ela podia pôr em causa a própria legitimidade do Governo, são as típicas notícias que sucedem quando as pessoas começam a pensar no pós... Acha, Sr. Presidente? Pois. Só assim é que se compreende. Nós estamos a falar de reuniões com 5, 6, 7 pessoas. E não são 5, 6 ou 7 pessoas que estão num café a falar da bola. Não, sem ofensa para a dita. Não, estamos a falar de 5, 6, 7 ministros que estão com o seu Primeiro-Ministro a discutir uma medida que era tão delicada, que o líder da oposição só foi informado por telefone 1 hora antes e o próprio Presidente da República, que falou nessa manhã, não a conhecia nessa manhã, porque senão as declarações dele seriam incompreensíveis. Portanto, estamos a falar desse nível de recato, de sigilo natural, não é? De sigilo, de preparação de uma medida que era uma medida absolutamente essencial. Ora, o que nós estamos a ver é um nível de irresponsabilidade entre os 2 parceiros da coligação que é muito aflitivo. Aliás, eu julgo que no Conselho Nacional de amanhã, o PSD, que é o jogador de ténis que tem a bola do seu lado do corte, devia, pura e simplesmente, não jogar.
Porque esta escalada, se continuarmos nesta escalada de ataques entre os dois parceiros da coligação, deixa de haver condições políticas para o governo funcionar. Se a pessoa não está a dramatizar demais um desentendimento Não, entre dois eu acho partidos diferentes? que o momento político que se vive é muito grave. Porque este governo tem condições externas, condições sociais, de governação, que caíram a pique. Sofreu um processo de legitimação pública brutal. Brutal. Não foi só no sábado, foi no sábado com a manifestação, sobretudo, a rejeição por parte dos parceiros sociais, a rejeição por parte da oposição política principal. Tudo isto reduziu a quase nada as condições sociais externas de legitimidade do governo. E o que nós vemos no interior da coligação é um processo também muito rápido e também vertiginoso, parece que ninguém está a raciocinar dentro da coligação, que destrói as condições internas do próprio governo. E o que é que se sente perante esse cenário que está a traçar? O que é que se pode esperar do Conselho do Conselho de Estado? Do Conselho de Estado na sexta-feira? Eu acho que é a nossa esperança do ponto de vista de estabilidade política e do ponto de vista de correção de rota. Porque, embora insista que o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, estão numa situação muito difícil, eu acho que só é possível pôr alguma calma nisto, só é possível pôr alguma estabilidade política nisto, com uma intervenção mais firme da parte do Presidente da República, com uma chamada à razão que pode bem ser feita em pleno Conselho de Estado ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, que estará no Conselho de Estado, e só vejo do lado do Governo a possibilidade de recuar em toda a linha na taxa social única. Os indícios que temos não... Pois, e eu acho que isso torna a situação política portuguesa explosiva. Eu não quero assustar ninguém, mas a minha obrigação aqui é analisar os factos. Parece-me que se está a viver uma espiral interna à coligação, se está a viver um processo de isolamento brutal, dificilmente reversível, do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, que é a figura-chave do Governo, e de todo o Governo por arrasto, que tornam a situação política portuguesa muito difícil. E que só tem um responsável, que é o Dr. Passos Coelho. Repara, nós tínhamos a mais do que outros países, designadamente fazíamos a diferença com a Grécia. Porquê? Porque tínhamos um acordo de concertação social vigente, que este governo rasgou. Eu gostaria de recordar que as últimas linhas do acordo de concertação social celebrado entre o Governo, as confederações patronais e a UGT dizem expressamente isto. As partes comprometem-se, neste caso o Governo, compromete-se a não tomar nenhumas outras decisões em matéria social sem concertação com os parceiros. O Governo rasgou esse acordo. Nós tínhamos a mais vantagem sobre a Grécia, alguma concertação política entre os partidos do arco de governação. Isso também rebentou. Foi o Dr. Passos Coelho que o rebentou. E tínhamos uma opinião pública que manifestava alguma oposição, certamente, mas uma oposição de média intensidade às políticas do governo, e essa oposição rebentou no fim de semana passado. E porquê? Porque o Governo apresentou uma medida como medida essencial do seu Orçamento de Estado, que é eu não quero dizer esbulho, mas como é que se pode dizer? Do ponto de vista das pessoas e do ponto de vista dos trabalhadores do setor privado, significa eles deixarem de receber 7% do seu salário, não para contribuírem para o déficit, porque só a contribuição para o déficit é 0,3% ou 0,2% do PIB, mas sim para
serem transferidos diretamente para os lucros ou os benefícios das empresas. E depois, o Governo manifesta no meio disto tudo uma grande incompetência que se está a tornar visível, muito visível aos olhos das pessoas. Repara, para emendar a mão, face a este dinheiro fácil que é dado de beijamão às empresas, o que é que o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro vêm dizer? Não, nós tomaremos medidas para impedir que as empresas usem esse dinheiro para outros fins que não aqueles que nós determinaremos. Então o Primeiro-Ministro liberal de um governo de centro-direita em Portugal diz-nos que agora vai interferir e vai comandar a afetação de recursos por parte de empresas privadas. Por exemplo, na União Soviética, dizia a Dra. Manuela Ferreira Leite. Pois, aí estou de acordo com a Dra. Manuela Ferreira Leite. Mas outro exemplo apenas é este. Diz-se agora, mas nós corrigiremos a taxa social única, torná-la-emos progressiva para que aqueles que ganham menos sejam menos penalizados. Eu lamento dizer que uma medida destas porá em causa a lógica do sistema previdencial da Segurança Social. Aí o Dr. Bagão Félix já chamou a atenção para isso e tem toda a razão. O sistema previdencial, o sistema de seguro social, não o sistema de solidariedade, também faz parte da Segurança Social, mas o sistema previdencial baseia-se numa relação sinalagmática que não é a relação típica do sistema fiscal. No meio deste cenário, temos pouco tempo, temos 2 minutos, Sr. Professor, mas o PS, maior partido da oposição, arranjou finalmente os pretextos para descolar do acordo que assinou há um ano. Eu não sei se terá arranjado pretextos. Eu acho que o Partido Socialista, tem uma moção de censura, a direção do ameaçada. Partido Socialista não podia fazer outra coisa. Porque, em primeiro lugar, porque esta medida vai contra a ideologia básica do social-democrata. Na entrevista que vimos antes ontem, de António José Seguro, quando questionado sobre que alternativa tinha, falou de um imposto sobre as PPPs que não foi capaz de quantificar. Não, ele apresentou até um dossiê com 300 e tal propostas de alteração e as... Sim, mas nada aí foi concretizado. Não, mas desculpe, a divergência que há aqui é uma divergência muito mais profunda que isso. E que, aliás, é uma divergência de política europeia. O PS português está na mesma posição do PS francês, dos trabalhistas holandeses que vão agora para o governo, dos democratas italianos que apoiam o governo Mário Monti, está, aliás, na posição do Partido Popular Espanhol, que é a posição de dizer, segundo a qual não é possível proceder à consolidação orçamental sem que haja algum tipo de crescimento da economia. Porque, com isto termino, porque é muito importante ter esta noção. O que é que prejudicou a execução orçamental de 2012? O que é que faz que, em vez de 4,5%, nós vamos ter, ou teríamos, 6,6% segundo as finanças? O que faz são os 3,4 mil milhões de euros, repito, 3,4 mil milhões de euros, 2% do PIB, que, segundo as finanças, o Estado deixou de arrecadar por efeito da recessão económica, ou porque teve menos impostos cobrados, ou porque teve menos contribuições para a segurança social, ou porque teve mais despesa com subsídios de emprego. E, portanto, não é possível, sem crescimento económico, ter uma consolidação orçamental estrutural. Muito bem, Sr. Professor, voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias também aqui nos Porquês da Política. Boa noite.